O AnTuTu Benchmark não é o veredito final para dizer que um aparelho tem um desempenho bom ou ruim, mas eu acredito que ele seja um aplicativo muito eficiente para apontar mais ou menos ali o posicionamento em termos de desempenho dos aparelhos. Eu vou colocar aqui o iPhone 16e para rodar o AnTuTu Benchmark e a gente vê o real poder do processador dele, que é o Apple A18. E é interessante que você não preste atenção só na pontuação final que ele fizer, não. Que você preste atenção em como ele vai renderizar esses gráficos e, claro, os outros testes que são feitos pelo AnTuTu Benchmark. Preste atenção na fluidez dele. Me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal. Obviamente eu vou fazer alguns cortes aqui, tá? Para o vídeo não ficar tão grande, mas eu vou deixar algumas partes aí para vocês verem ele performando no AnTuTu Benchmark. Lembre-se, vamos olhar também a fluidez, não só a pontuação. Eu já baixei o AnTuTu Benchmark aqui nele, tá? Então vamos abrir aqui o aplicativo. Deixa eu aumentar aqui o brilho da tela para ficar melhor para vocês. Acho que agora tá melhor. Tá aqui, ó, foi recém-baixado o AnTuTu Benchmark. Vamos colocar aqui começar o teste. Ó, já começou. Essa primeira parte ele faz na horizontal, né? Então eu vou mudar aqui para vocês, para ficar melhor aqui, ó. Caramba! Ó, deu uma engasgadinha, mais outra engasgadinha. Começou bem em termos de fluidez, sabe? Mas depois ele começou a dar umas engasgadas. Ó, aí já tá fluido de novo. Para mim aqui tá 60 FPS, ou pode até ser mais do que isso, não sei. Ó, deu mais uma engasgada aqui. Mas eu acho que ele tá funcionando razoavelmente bem, cara. Quando tem mudança de cenário, é que você consegue ver que ele começa a dar essas engasgadas, né? Ou começa a dar quedas de FPS. Mas quando é uma imagem só, ele geralmente está mantendo ali 45, 60 FPS. Pelo menos é a sensação que eu tenho ao ver as imagens. Ó, aqui, tá vendo, ó? Isso daqui, ó. Tá percebendo que tá mais fluido, catavento? Né? Tá rodando 60 FPS. Aí quando troca de cenário, né, tem-se um tempo, ó, para ele começar a estabilizar. Trocou de cenário, ó, tá vendo? Aí já tá mais fluido. Trocou de cenário, logo no início do cenário, pelo menos os primeiros, ele tava caindo o FPS. Esse daqui da neve já não caiu. Pode até ser que seja mais fácil de renderizar esses gráficos, né? Ó, tá mantendo a fluidez em 60 FPS. Eu falo assim que é 60 FPS porque é bem fluido. E aí você pelo menos consegue diferenciar um 30 de um 60 FPS, né? O meu termo fica mais complicado, mas pelo menos de 30 a 60 é mais fácil. Até que 50 FPS, 51, já dá aquela sensação de fluidez diferenciada, né? Você já sabe que, opa, ali não é um 30 FPS. Primeira parte aqui já foi concluída, né? Agora ele já vai começar a renderizar outro cenário. Esse cenário aqui, como vocês estão observando, claro, estou gravando esse vídeo em 60 FPS, justamente para vocês terem a real noção, né? Olha, tá muito fluido, cara. Caramba, tá fluido demais aqui, viu? Aqui é 60 FPS para mais ou para menos. Deu uma engasgadinha ali, nada demais. Mas até agora, ó, tá bem fluido aqui. Eu tô gostando do resultado que tá saindo, ó. Feixe de luz sendo reproduzido. Foi só no início do cenário que ele deu aquela engasgada. Que, como falei para vocês, tá sendo aqui nesse teste um padrão, né? Trocou de cenário, no início ele começa a dar umas quedas de FPS, aí depois começa a estabilizar. Esse daqui foi até mais sutil, o travamento, né, queda de FPS, do que os outros. Aqui, ó, mudou de cenário, teve a troca de cenário, e não teve a queda de FPS não, mais uma. Aqui tá só mudando a questão do foco, né? O teste GPU, que é o primeiro que é realizado, já foi encerrado, tá? Aí agora o teste vai ser justamente na memória RAM. Eu tô bem curioso porque o iPhone 16e, ele tem a mesma quantidade de memória RAM de um iPhone 16 Pro Max, que é o principal da Apple, o mais caro, é o melhor que a Apple tem para oferecer em termos de tecnologia de smartphones. Chegamos aqui em 34%. Ele tá testando aqui a latência na memória RAM, né? Agora ele foi, ó, para leitura sequencial de ROM. ROM justamente é a memória interna. Então ele está fazendo aí, né, a leitura, está avaliando. O legal desse teste aqui é porque ele testa os dois. Ele testa a memória interna, né, que é a ROM, e testa a memória RAM também. Em seguida a gente já vai ver o teste de CPU, que eu também estou muito curioso,
para saber o real poderio do A18. Agora já chegou na parte de CPU. Interessante essa parte aqui, ó, que ele faz teste algoritmos comuns e teste de desempenho multicore, ou seja, de multinúcleos. Ele testa todos os núcleos de uma vez só, tá? Ele não faz aquele teste de um único núcleo, não. Aqui realmente testa-se o desempenho total do processador do aparelho. O teste de CPU já foi concluído, tá? E aí ele passa para a última etapa, que é o teste UX, User Experience, ou seja, ele vai fazer alguns testes aí com o sistema operacional. Aqui é a parte que o aplicativo ele vai começar a testar a otimização do sistema. Aqui, como vocês podem ver, ó, ele está testando o crop de uma imagem. Daqui a pouco também vai aparecer a edição de vídeo, que eu estou bem curioso em relação a esse aparelho. Eu estou curioso em saber quantos pontos ele vai fazer em cada quesito desse, porque em termos de edição de vídeo, esse cara aqui manda muito bem. O iPhone 16E, cara, é muito otimizado. Já falei isso antes para vocês, em termos de edição de vídeo. Foi o que me fisgou nesse aparelho. Claro, fora a bateria, né? A bateria é demais, mas essa parte, cara, de edição de vídeo, isso daqui me ajuda bastante. Tem vezes que eu tenho que viajar, né? E aí eu teria que levar o meu notebook. Não, eu levo ele, só ele, e edito os vídeos lá no LumaFusion, tranquilo, tá? Com uma edição bem otimizada, bem suave, sem ter travamentos no preview. Esse camarada aqui, em termos de edição de vídeo, ele manda muito bem. O que é contrário, né, do Android. O Android geralmente ele não se dá, não tem uma otimização muito boa com editores de vídeo. Vou redimensionar ele aqui assim, ó, porque ele tá fazendo uns testes aí mais esquisitos. E aí começou a parte, ó, de reprodução de vídeo, tá? Tá reproduzido em 4K com esse codec aqui, o AV1, e depois entra também a parte de edição de vídeo. Agora ele tá testando o H264, cara, muito fluido mesmo. Tá faltando pouco, ó, 4K recording, ou seja, ele tá testando a gravação de vídeo em 4K, muito fluida, quase chegando aí em 100, né? Ó, chegou, ó, video editing, e aí, ó, ele vai testar a parte de edição de vídeo, que essa daí, na prática, funciona muito bem. Só tô curioso em saber em relação ao aplicativo, porque na prática eu já sei que é sensacional, né, cara? Quase finalizando, ó. Aqui é em 4K, H264, suave pra caramba, sem queda de FPS. E o último, né, foi a parte de edição de vídeo. Vou colocar aqui agora não. E aí a pontuação que ele faz é essa daí, ó, 1.540.112, que é uma pontuação muito boa, cara. Realmente o aparelho tem um desempenho sensacional. Vamos voltar aqui. Aí tem essa parte aqui também, ó, de ranqueamento. Vou colocar no rank aqui. E aqui, ó, na parte de ranqueamento, vai ter o posicionamento dele. E eu vou mostrar aqui, obviamente, para vocês, né? O mais poderoso, cara, marcando 2.769.252 é o iPad Pro de 11 polegadas, o iPad Pro de 2024. E aí vai seguindo com outros modelos, né? A maioria é iPad Pro, iPad Air, são aparelhos muito poderosos. Vem aqui o iPhone 16 Pro Max. Cara, para você ver a diferença do 16 Pro Max, por exemplo, para um 16E, é questão aí de 300 e poucos mil pontos, né? Significativa, sim, mas não acompanha a diferença de preço, não. Ah, durante o teste eu tenho que falar para vocês, tá? Esquentou um pouco, ele tá morno aqui na minha mão. Ó, vamos ver aqui, iPhone 16 Plus. Ó, o 16. Caramba, o 16 só é 100, um pouco mais de 100 mil de diferença dele. Cadê o 16 aqui? Tá aqui, o danadinho, ó. A média que ele faz é 1.489.000, né? O meu fez até mais do que isso, cara. Vou voltar aqui, ó. Pra vocês verem a pontuação dele. Cadê, ó? Tá aí, ó. 1.540.000. Bem interessante. Para efeito de comparação, né? O Snapdragon 8 Elite que eu falei para vocês que é bem poderoso. Se eu não me engano, cara, lá no S25 Plus, ele chegou a marcar nem 2 milhões, não. Foi 1.800.000 e alguma coisa, se eu não me engano, né? Então, é um processador muito poderoso, o Snapdragon 8 Elite. Mas, em termos de teste, de benchmark, a gente vê que a discrepância não é lá essas coisas também. Não é muito grande a discrepância.
Esse aparelho aqui manda muito bem, fazendo 1,5 milhão ali. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Eu tô observando aqui, como falei para vocês, estou mais criterioso. Quer que eu teste benchmark nos aparelhos que eu tô testando aqui? Deixa bastante like no vídeo. Senta o dedo no like, deixa bastante like aí, que é para mim entender se você tá gostando desse conteúdo e também fazer com que o YouTube lance esse conteúdo para mais pessoas também. Que eu me lembro, os últimos vídeos de AnTuTu Benchmark deram até boas visualizações, tá? Então, para continuar, né, trazendo, já sabe, deixa o like aí no vídeo. Agora eu quero saber do seu teste. Pega aí o seu iPhone 16E, instala o AnTuTu Benchmark, coloca para fazer o teste e me conta aqui nos comentários quantos pontos o seu iPhone 16E fez. E se você quiser comprar o seu iPhone 16E pelo menor preço da internet, olha aqui no topo da descrição desse vídeo que eu deixei os links para você participar dos grupos de ofertas. São dois grupos, tá? Tem o WhatsApp e tem o Telegram. Pega aí qualquer um dos dois mensageiros e entra no grupo. Você vai pagar o menor preço no seu iPhone 16E. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço demais a sua audiência. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!